Fala, galerinha! Professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre a introdução aos conceitos da ótica. E a nossa aula tá muito legal. E eu deixei aqui para você de novo o nosso QR Code para você pegar a lição lá no nosso site. Belezeira? Então, galerinha, então bora lá pra gente estudar? Então, vem comigo. Solta a supernova! Então, galerinha, o que estuda a ótica? A ótica, ela estuda os fenômenos relacionados com a luz, tá? Mas o que é a luz? A luz é um dos conceitos mais difíceis de se definir, tá? A luz, ela é uma forma de propagação de energia, tá? E ela tem um comportamento duplo, que a gente chama de comportamento dual. Por quê? Ela se propaga como uma onda, mas ela interage com os objetos como se ela fosse uma partícula. Ela chega como se ela viesse em pacotes de energia quantizados, tá? Então, por isso que a gente fala que a luz ela tem um comportamento dual. E quando ela impressiona os nossos olhos, a gente tem a sensação da visão, de ver as coisas, das cores, tá? Então, tudo que a gente enxerga é devido a uma frequência específica ou a um comprimento de onda de uma luz que foi refletida e depois que ela bateu em algum objeto e depois refletiu para o nosso olho, ok? E a gente pode dividir a ótica em duas partes, em ótica física e ótica geométrica. Vamos entender primeiro a ótica física? A ótica física ela estuda os fenômenos luminosos relacionados à reflexão, refração, interferência, difração e vários outros fenômenos. A gente costuma dizer que é a parte que a gente usa a teoria, as contas, tá? Então ela cuida da natureza ondulatória da luz. Já na ótica geométrica, é uma parte da ótica em que a gente se preocupa mais em saber qual que é a trajetória da nossa luz, do raio de luz. A gente usa mais conceitos geométricos de desenho, né? Então a gente fala aqui da propagação retilínea da luz, reflexão, refração, os espelhos, as lentes, tá? Então a gente tem esses dois eixos temáticos, vamos chamar assim. E vamos entender primeiro o que é uma fonte de luz, tá? A gente também tem dois tipos de fonte de luz. Vamos entender esses dois tipos de fonte de luz? A gente tem a fonte primária e a fonte secundária. O que é uma fonte primária? Uma fonte primária é uma fonte que emite a sua própria luz, como uma lâmpada, o sol, uma lanterna, uma vela. E uma fonte secundária, professor? A lua cheia. Você sabe muito bem que a lua cheia, ela não é ela que emite a sua luz, e sim ela está refletindo a luz recebida do sol. Então a lua cheia é uma fonte secundária de luz. E a gente pode classificar também quanto ao tamanho. Por exemplo, quando a gente tem uma fonte pontiforme. O que é uma fonte pontiforme? Olha o nome, fonte pontiforme, pontual. É um pontinho. Como assim, professor? Espera aí que eu já vou te falar. E a gente tem também as fontes extensas. Então a fonte pontiforme, a gente pode considerar, por exemplo, vou mirar aqui na minha camisa do Buzz Lightyear. Olha só, eu tenho aqui um pontinho de luz, tá? Eu tenho uma fonte pontiforme. Vou tentar mirar aqui, para ficar melhor de visualizar. Então isso é um pontinho de luz, é uma fonte pontiforme. Ela é considerada desprezível o seu tamanho, tá? Por exemplo, aqui eu falo de uma vela iluminando um teatro, tá? E uma fonte extensa. Uma fonte extensa, ela já tem um tamanho relevante, como a luz do Sol. O nosso Sol, por exemplo, ele tem um tamanho bem relevante em relação à iluminação que ele faz aqui do nosso planeta. Então vamos ver quais são os princípios da ótica geométrica, que são 3. O primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz, o segundo é o princípio da independência dos raios e o terceiro é o princípio do caminho inverso. O que é o princípio da propagação retilínea da luz? A luz ela se propaga sempre em linha reta, através de um meio que seja transparente, homogêneo e isotrópico.
Vamos primeiro entender o que significa homogêneo e isotrópico? Transparente a gente já sabe. Aí depois eu vou te mostrar aqui como que é que a luz faz para se propagar em linha reta. Então, vamos entender primeiro o que é homogêneo. O meio homogêneo é o meio uniforme, ou seja, ele apresenta em todos os seus pontos as mesmas propriedades físicas. Por exemplo, densidade, pressão, temperatura. Aqui eu te dou o exemplo de uma piscina, né? Um bloco de vidro, então é um meio homogêneo, ou seja, a sua densidade não muda no meio do caminho, a sua pressão não muda, a sua temperatura não muda, é um meio homogêneo. Então o que é um meio isotrópico? Um meio isotrópico vem da palavra iso, que é igual ao trópico de observar, olhar. Então é um meio onde as propriedades físicas são as mesmas para qualquer direção que você observa, tá? Nesse nosso caso aqui, quando a gente trabalha com a ótica, a gente quer dizer que é um meio no qual a velocidade da luz ela não muda para qualquer direção que a gente esteja observando. Ao contrário de um meio anisotrópico, quando essas propriedades elas são alteradas conforme a gente olha em uma direção ou outra, né? Por exemplo, se a gente tiver um vitral sextavado, né? Então a gente consegue ter vários tipos aí de densidades de vidro, de índices de refração. Então nesse caso a velocidade de propagação da luz ela muda, não é um meio isotrópico, é um meio anisotrópico, como por exemplo também uma mancha de óleo no asfalto. Talvez você deva ter percebido também uma bolha de sabão. Quando a luz passa nela, ela cria aquelas cores do arco-íris que fica tremulando. Então isso é um meio anisotrópico. Dependendo da direção que você olhar, ela não tem as mesmas características. Então, galerinha, agora vamos tentar visualizar esse primeiro princípio aí da propagação retilínea da luz. Eu trouxe aqui para vocês uma coisinha. Vamos ver? Então, aguenta aí que eu vou preparar aqui para vocês. Espera aí. Então, galerinha, olha só o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Olha só. Pra gente ver a propagação retilínea da luz. Só que infelizmente eu trouxe aqui o meu super laser. Mas infelizmente, galerinha, meu super laser aqui ele é verde, então ele acaba ficando esbranquiçado aqui, não dá pra gente ver. Então, infelizmente, me desculpa, galerinha, eu vou ter que mostrar com o meu laser vermelho. Vamos lá, ó, pra você ver o princípio retilíneo da propagação da luz, ó. Não sei como que vai pegar aí, ó, mas eu tô tentando mostrar aí pra você, ó. Olha só, tô mirando aqui com o meu laser vermelho aqui, ó. Eu acho que deve estar pegando legal aí o rastro do laser, né? Olha só. Então dá pra ver que é um feixe retilíneo aqui, o nosso laser. Olha só. E a mesma coisa acontece com a minha lanterna, só que ela é verde também, então provavelmente você não vai ver direito o que eu tô pegando aqui na mão, mas é uma lanterna, tá? Mas dá pra gente ir, vamos tentar ver aqui, ó, o rastro do facho de luz. Olha só. Espero que tenha pego aí um pouquinho para você ver o princípio da propagação retilínea da luz. Beleza, então, galerinha? Então, bora lá pro próximo princípio? Então, galerinha, agora a gente vai falar do princípio da independência dos raios de luz. Quando dois raios de luz se cruzam, cada um segue o seu caminho, como se não tivesse acontecido nada. Eu queria mostrar com o meu laser verde, mas infelizmente não vai dar para mostrar. Eu tenho um laser roxo aqui, mas também não ficou legal o efeito. Mas, olha só, vou mostrar para você o seguinte. Aqui, ó, com a minha lanterna, né? Eu vou ligar minha lanterna e vou ligar meu laser vermelho. Olha só, ó. Uma luz está atravessando na outra e não acontece nada. Vamos ver um pouquinho melhor? Vou trazer aquele meu esqueminha lá pra gente ver melhor. Então vem comigo. Então, galerinha, ó, trouxe minha lanterninha aqui de novo e o meu laser aqui, ó. Então, não sei como que vai pegar aí pra você, ó, mas vou ligar o laser e a lanterna, ó. Tô passando um em frente ao outro e não acontece nada, ó. Não acontece nada.
os raios se cruzam, ó, mas não acontece nada. Eles continuam o seu caminho. Então aqui não vale aquela máxima que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, ó, vou tentar mirar aqui, ó. Vamos ver com o papel aqui se eu consigo segurar, ó. Então deu pra ver, né, galerinha? Pena que não deu pra pegar o meu laser super poderoso, senão vocês iam ver que super legal que é. E agora o terceiro princípio é o princípio do caminho inverso, né? Então o caminho seguido por um raio de luz não se modifica quando é invertido o seu sentido. Como assim, galerinha? Eu trouxe aqui pra... aqui. O meu espelho, para mostrar para você o seguinte: se você estiver vendo alguém pelo espelho, é porque a pessoa também pode te ver pelo espelho. Esse é o princípio do caminho inverso. Então, olha só, se eu miro aqui o meu laser aqui, opa, deixa eu voltar aqui, apertei errado. Se eu miro o meu laser aqui no meu espelho, olha só o que acontece. O meu laser, ele devolve o feixe de luz. Então a gente tem o princípio do caminho inverso. Ok? Então o mesmo caminho que o laser faz, que a luz faz para ir, é o mesmo caminho que a luz faz para voltar. Belezeira? Então, galerinha, então deixa eu guardar esse negocinho aqui. Então vem comigo. Então, galerinha, agora a gente vai falar da câmara ou câmera escura de orifício, tá? É um invento bem antigo. Por que a gente chama de câmara ou câmera? Porque antigamente, quando ele foi descoberto, era realmente feito dentro de uma tenda. Aí da tenda, o experimento passou para uma sala e aí foi ampliando. E aí, conforme o tempo foi passando, foi diminuindo o objeto para se fazer a visualização, até ele virar uma câmera, né? E esse é o princípio da câmera fotográfica, é também o princípio da sua câmera de filmadora, até mesmo da câmera do seu celular, tá? Então nada mais é que um equipamento formado por uma caixa com paredes escuras e ele tem um pequeno orifício. Olha só, tá vendo aqui um buraquinho? Então é isso que a gente tem aqui, ó, uma caixa com um buraquinho para passagem da luz. A gente coloca um objeto aqui na frente e esse objeto, ele é formado lá no fundo da câmara escura. A gente vai entender um pouquinho melhor. Olha só, quando a gente coloca um objeto aqui, ó, tá vendo esse O? É o tamanho do objeto, tá? Então a gente vai chamar de O o tamanho de objeto. Quando a gente coloca um objeto na frente de uma câmara escura, a gente percebe que se forma uma imagem. A gente chama a imagem de I, tá? Só que essa imagem tem algumas características. Ela sai invertida. Por que acontece isso? A grosso modo, é porque o raio de luz aqui de cima da minha seta, ele vai lá para baixo, devido ao princípio de propagação retilínea da luz. Assim como o raio de luz aqui debaixo da seta vai lá para cima. E isso causa uma imagem invertida. A mesma coisa acontece no seu olho, meu amiguinho. Professor, eu enxergo invertido. Enxerga, meu amiguinho. O seu nervo óptico, ele leva a informação para o seu cérebro, e o seu cérebro desinverte a imagem, coloca a imagem do lado correto. Olha que coisa louca, mas é assim mesmo. E olha só, essa câmera escura, ela tem um tamanho, e o tamanho aqui da câmera escura a gente está chamando de P', tá vendo esse P com esse apóstrofe aqui? É o tamanho da minha câmera escura. E aqui, ó, esse P é o tamanho, é a distância, desculpa, do objeto até o buraquinho aqui, ó, da câmera escura, tá? Com isso a gente consegue calcular o tamanho dos objetos sem precisar ir até eles ou precisar medir eles. É possível calcular, por exemplo, o tamanho de um edifício, o tamanho de uma árvore, e a gente vai fazer isso em um exercício, tá? Mas como
que acontece essa conta? Muito simples. Essa conta acontece pela semelhança de triângulos. Como assim, professor? Olha aqui, meu amiguinho, se você fechar aqui, ó, então, ó, você tem aqui, ó, um triângulo. E aqui, ó, você tem também o que? Outro triângulo, se você fechar aqui. Então você tem um triângulo menor e um triângulo maior. E esses dois triângulos são opostos, olha aqui, pelo vértice. E isso então me garante aquela relação de semelhança de triângulos. Então posso falar que esse lado I aqui, ó, do meu triângulo pequeno, ó, essa base aqui, ó, esse lado I, ele está para esse lado aqui, ó, grandão do meu triângulo, o lado O. Assim como esse lado aqui, ó, que eu chamei de pelinha, do meu triângulo pequenininho, ele está para esse lado aqui, ó, do meu triângulo grandão, que é o Pzão. Olha só, e eu posso reorganizar isso daqui. Como assim, professor? Olha só, eu posso multiplicar esses dois carinhas, fica O vezes pelinha. E do outro lado fica I vezes P. Se eu mandar esse I aqui para baixo, fica O sobre I. E do outro lado fica o P. E eu posso mandar esse pelinha lá para baixo, fica P sobre pelinha, que chega nessa relação que a gente tem aqui, que é a famosa equação da câmara escura. E com essa equação, a gente consegue, por exemplo, descobrir o tamanho das coisas. Olha esse exemplo que eu deixei aqui para vocês. Ó. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmara escura de 20 centímetros de comprimento a uma distância de 30 metros da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi de 10 centímetros, qual que era a altura da árvore? E ele me dá algumas alternativas. Vamos colocar aquela imagem lá? Vamos grifar aqui e agora você vai ver como que fica fácil. Então, ó, o estudante posicionou a câmera escura a 20 centímetros de comprimento, que tem 20 centímetros de comprimento, a uma distância de 30 metros da árvore. E ele viu que o tamanho da imagem, ó, foi de 10 centímetros. A gente quer saber qual que é a altura da árvore. Então vamos lá, ó. Aqui é o meu objeto, eu quero saber o valor do meu O, do objeto, que vai ser no caso aqui, ó. Vamos fazer de conta que é uma árvore, ó. Olha só. Olha aqui, meu amiguinho, virou uma árvore a nossa setinha, olha ela aqui, ó, beleza? Então eu quero saber qual que é a altura dessa árvore. Ele me falou que a câmara escura possui 20 centímetros de comprimento, então pelinha é 20 centímetros. Ele falou que a distância da árvore até a câmara escura, P, é igual a 30 metros. E ele falou que a imagem que obteve, o I, é igual a 10 centímetros. Ótimo! Agora a gente vai usar aquela relação da semelhança dos triângulos. Então eu vou falar que o I está para o O, assim como pelinha está para o P. Olha que fácil. Então vamos lá. O I, ele me deu aqui, vale 10 centímetros. Vou colocar aqui. Está para o O, que é o que eu quero achar aqui, é o nosso X. Vamos colocar X. O pelinha vale 20 centímetros. Está para o P vale 30 metros. Você percebeu que está todo mundo em centímetro e o 30 está em metro? A gente precisa transformar para metro. É só multiplicar por 100, mas se você não lembra, faz aquela regrinha de 3 que eu te ensinei lá atrás no primeiro ano. Lembra? 1 metro tem 100 centímetros. Aqui eu tenho 30 metros, que é x. Multiplica em cruz, ó, x vezes 1, x. 30 vezes 100 dá 3.000 centímetros. Era só multiplicar por 100, né? Então vou colocar aqui, ó, 3.000. Agora sim, tá todo mundo em centímetro, bonitinho. Vamos fazer a nossa multiplicação em cruz? 20 vezes x, 20x. 10 vezes 3.000 vai dar 30.000. Vou isolar o x,
Quem que passa dividindo? O 20. Vai ficar 30.000 dividido por 20. Se eu cortar esse zero com esse zero, sobra aqui, ó, 3.000 dividido por 2. E se você dividir 3.000 por 2, quanto que é metade de 3.000? Metade de 3.000 é 1.500 centímetros, ok? Agora eu preciso transformar para metro, né? Porque todas as respostas estão em metro. Para isso é só dividir por 100. Se você não lembra, meu amiguinho, faz aquela regrinha de 3, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Ali eu tenho 1.500 centímetros, vai ter x metro. Multiplica em cruz. X vezes 100, 100x. 1 vezes 1.500, 1.500. Isola o x, ó, fica aqui 1.500, divide por 100. Corta 2 zero com 2 zero, o x vai ser igual a 15 metros. Então isso dá a nossa alternativa B de bola. Belezeira? Então, galerinha, é isso aí que eu tinha que falar para vocês. Ó, tô deixando aqui de novo nosso QR Code para você entrar lá na lição direto. E aqui, ó, o nosso site para você que quiser pegar qualquer lição lá. Belezeira? Então, galerinha, é isso aí, ó. Qualquer coisa é só chamar. Fica com Deus, tudo de bom. E é isso aí. Professor Greiqueira na área, se despedindo aí. Um abração para todo mundo. Fica com Deus. Fui!